Nós nos últimas semanas ou até últimos meses, nós temos ouvido muito a respeito de honra. E a palavra de Deus nos diz que nada nós tenhamos em dívida com alguém. Nada nós devemos dever, nada podemos dever a alguém, a não ser o amor. Então, você pode dizer para o seu irmão que está no seu lado: eu tenho uma dívida contigo. Eu devo mais amor para você. Amém? Essa deve ser a nossa dívida, amados, uns para com os outros. Esta dívida é o amor, e nada mais devemos estar devendo. E a sua palavra ali na carta aos Romanos, no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 7, diz ali, entre outras coisas, a quem honra, honra. Então, não devemos ficar devendo honra para ninguém, mas devemos dar sempre honra a quem tem honra, a quem merece honra. Devemos honrar ao nosso Deus acima de tudo. Devemos honrar a nossa família. Devemos honrar aos irmãos entre nós. Devemos honrar uns aos outros. Devemos honrar, diz a sua palavra, as autoridades. Devemos honrar as nossas lideranças. E no dicionário, o que fala sobre o que é honra? Honra diz que é uma conduta virtuosa, corajosa. Isso significa honra. Mas aqui nós estamos falando em honrar. E honrar, o que diz o dicionário? Honrar é respeitar. Honrar é admirar. Honrar é estimar. Honrar é fixar um valor a alguém. Então, se nós honramos alguém, nós estamos dando um determinado valor ou um alto valor a esta pessoa. Um alto valor. Quando nós honramos é porque nós consideramos esta pessoa, seja lá quem for. Nós estimamos e fixamos um alto preço, um alto valor para esta pessoa. Por isso, nós estamos considerando. E eu li uma frase, quando eu estava dando uma estudada a respeito desse assunto, e que eu li o seguinte, não sei qual foi, quem escreveu, mas diz que honra é, você pode anotar aí, você que tem a sua agenda aí, ou até mesmo no celular, é muito legal essa frase, que diz assim, ó: a honra é a chave divina para os humildes. Quantos humildes nós temos aqui, queridos? Pode levantar sua mão.
né? Bem-aventurados os humildes. É a chave divina para os humildes, para acessar o sobrenatural de Deus para as suas vidas. Olha que importante isso, amados. É a chave divina, a chave que o Senhor nos entrega quando nós praticamos a honra para alcançarmos o sobrenatural, as coisas sobrenaturais do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos entregar a nossa honra, acima de tudo, ao nosso Deus, né? E nós, nas nossas orações, nos nossos momentos que estamos com Deus, a gente sempre inicia nossas orações, a nossa adoração, dizendo a Ti, Senhor, toda a honra. A Ti, Senhor, todo louvor, a Ti, Senhor, toda a glória. E se nós analisarmos, né, dentro desse contexto, a respeito do que diz essa palavra, e até mesmo da importância dessa palavra, como é que temos agido diante de Deus com as nossas honrarias? Temos realmente praticado as honrarias ao nosso Deus? Porque Ele sim é merecedor. Ele não divide, a sua palavra diz, não divide a sua glória com ninguém. E o que é honrar ao Senhor? Não é simplesmente, nós sabemos disso, você sabe disso, eu sei disso, simplesmente com palavras que saem da nossa boca, mas principalmente através das nossas atitudes, através do nosso modo de viver, através do nosso estilo de vida. A prática da honra ao nosso Deus. Me lembro, nunca esqueci aqui, nós, numa das nossas quartas-feiras, às 6 horas, nós sempre temos aqui, a partir das 6 horas, o nosso tempo de oração dos homens, onde os homens da igreja se reúnem, logicamente, aquele que pode estar aqui, aquele que pode vir, você que pode, não perca, amados, não perca a bênção, venha e participe. Eu creio até que foi o pastor André, que além da oração temos sempre uma palavra, uma meditação para iniciarmos o dia, a nossa primícia ao nosso Deus, que faz parte também da honra, né? E aí ele disse que marcou muito, e uma verdade, certamente, que ele disse: olha, nós podemos pregar as palavras, a palavra de Deus, podemos e devemos, né, estar anunciando o seu evangelho, mas primeiro nós precisamos ser a palavra. Nós precisamos, amados, ser a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Diz não sei se é um ditado popular, mas eu ouço isso, que diz que o ser humano é aquilo que ele come. Você já ouviu isso? A pessoa é aquilo que ela come, né? A pessoa é sadia se ela come, né, se alimenta de um alimento sadio. A pessoa adoece se não come um alimento sadio, enfim.
e trazendo isso para o plano espiritual, nós somos aquilo que nós vou perguntar de novo. Eu disse que o nosso corpo físico é aquilo que ele come, aquilo que ele se alimenta. Agora vamos para o plano espiritual. Plano espiritual. Nós somos aquilo que nós comemos. Não muda nada. E qual é o nosso alimento? A palavra do Senhor. O Evangelho do Senhor. Esse é o nosso alimento. Portanto, nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós nos alimentamos. Então, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós nos alimentamos da Bíblia, então, nós somos a palavra de Deus. Precisamos ser a palavra de Deus, nós como cristãos. Nós subentendemos que todos nós, diariamente, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Se não o fazemos, devemos fazer, porque o nosso corpo físico, salvo algum propósito de um jejum, nós precisamos nos alimentar dia a dia e nos alimentar com alimento saudável. Logicamente, nós como cristãos, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos sentir a necessidade desse alimento, que é a palavra de Deus, do seu Espírito Santo nas nossas vidas, senão nós não sobrevivemos. Então, amados, antes de nós falarmos do Evangelho, antes de nós falarmos da sua palavra, nós precisamos ser a palavra, nós precisamos ser a Bíblia. Imagine, amado, né? Nós andando pelas ruas, andando pelas calçadas, numa fila de um banco, por exemplo, no trânsito, por exemplo, uma Bíblia ali. As pessoas verem ali uma Bíblia. Lógico, porque se as pessoas nos verem como homens e mulheres de Deus, pessoas diferentes, eles veem em nós a própria palavra de Deus. Isso é honra ao Senhor, queridos. Isso é honrar o nosso Deus. É caminhar, enquanto nós vamos, pregando a palavra, mas também sendo a própria palavra do Senhor. As pessoas precisam ver nas nossas vidas a palavra de Deus. Isso é honra. Honre ao Senhor obedecendo. Honre ao Senhor fazendo a sua vontade. Honre ao Senhor andando nos seus caminhos. Agrade ao Senhor andando dentro dos seus propósitos. Em 1 Samuel, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 30, B, diz, vamos ler desde o início, portanto,
o Senhor, o Deus de Israel, declara solenemente. É Deus falando ao sacerdote Eli. Veja a seriedade, amados, da nossa obediência a Deus. Prometi, dizendo para Eli, eu prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara, longe de mim tal propósito. Houve ali desonra, houve ali desobediência. Se você conhece a história ali de Eli e de seus filhos, eles foram nos servir no templo, eles usaram de corrupção, usaram ali de infidelidade, de prostituição. E logicamente, Deus é santo. Diz que a luz não se dá com as trevas, e Deus é luz. O Senhor é luz. E diz a palavra de Deus, quando a luz chega, as trevas se dissipam. Mas onde há treva e não há luz, Deus não se agrada, Deus não está ali. Quando Deus chega, resplandece e as trevas batem em retirada. Aleluia. Seguindo ali, ora, honrarei aqueles que me oferecem honra. Esses dias a gente pregou sobre as ações do homem e as reações de Deus. Deus reage. Deus reage às desonras que os homens cometem para com Ele. Longe de mim tal propósito, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. Nosso Deus, Ele não pode ser tratado de qualquer forma, amados. Nosso Deus, Ele merece ser tratado com honras, porque precisamos, conforme a gente viu o significado de honra, dar um alto valor, fixar um alto valor ao nosso Deus, o valor que está acima de tudo e de todos. Ele é merecedor. Isaías 42, 12. Diz: declarem honra ao Senhor e anunciem a sua glória em todas as terras sobre o mar. Isso quer dizer, onde quer que nós venhamos a estar, onde quer que a gente vá, devemos estar declarando, anunciando a glória do Senhor. Ele deve ser exaltado diuturnamente nas nossas vidas e para o mundo. Provérbios, capítulo 3. A partir do versículo 11 diz: filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Não fique, amado, magoadinho com a repreensão do Senhor,
Porque a sua palavra diz que quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama repreende. E o Senhor nos ama a ponto de nos repreender, de nos tirar. Olha, filho, estás indo para um caminho que não é bom, para um caminho mau, volte para cá. Toma aí umas palmadas. Glória a Deus por isso, queridos. Deus seja louvado por isso. É porque Ele nos ama. E atenção, na maioria das vezes, Ele usa as pessoas que estão pertinho de nós. Amém? Não fique bravinho, não fica magoadinho com o irmão que muitas vezes te orienta, te faz abrir os olhos do que muitas vezes você está fazendo algo que não agrade ao Senhor. Tenha essa humildade. Arranque a soberba, porque o Senhor diz que Ele resiste ao soberbo, mas Ele se agrada dos humildes, queridos. Tenha essa humildade para filtrar e receber a repreensão do Senhor. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho, a quem deseja todo o bem. Presta atenção, o que Deus está dizendo. O pai precisa repreender seu filho. Papai que está aqui, mamãe que está aqui. Isso é de Deus. Repreender o filho, corrigir o filho, pôr limites ao filho. Bem-aventurado que acha a sabedoria, a pessoa que encontra entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Então, amados, vamos ser a palavra de Deus ambulante. Onde você está, ali está a palavra de Deus. Onde você está caminhando, ali está caminhando a palavra de Deus. Onde você está parado, ali também está a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus, ela precisa se fundir com os seus. É uma coisa só. Nós somos a palavra. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros. Nós somos representantes, diz a palavra de Deus. Nós somos os representantes de Cristo nesta terra. Nós somos a palavra do Senhor nesta terra. Honrar a Deus, queridos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Honrar a família. Nós, como membros, cada um de nós é membro de uma família, certo? Como temos nos portado dentro do nosso lar? Talvez temos visto muitos defeitos na esposa, no esposo, nos filhos, nos pais. Muitas vezes nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. A palavra de Deus diz, falando aqui a você como casal, como alguém que tem uma aliança. Veja bem, queridos, uma aliança
não é o mesmo que um contrato. Há até algumas coisas, algumas cláusulas que sejam intrínsecas, mas uma aliança não é um contrato. Uma aliança vai muito além de um contrato, queridos. Se você está aqui numa situação de uma união com um contrato, amados, vá e acerte isso diante de Deus. Por que eu digo isso? Porque um contrato é o seguinte, é um pacto feito por duas partes, mas com condições. Um contrato é condicional. O contrato diz assim, aqui estão as duas partes, se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você deixar de fazer isso, eu não tenho mais nenhum compromisso contigo. É lícito esse contrato ser desfeito, ir no cartório e rescindir o contrato, porque uma das partes não cumpriu a cláusula que lhe era devida de fazer, de executar. Mas nós, como casal, nós temos uma aliança. E diz a sua palavra, não é eterno, mas é até a morte. Enquanto uma das partes não morrer, não for recolhida para a glória, essa aliança não pode ser desfeita. E a palavra de Deus diz que digno de honra é o leito sem mácula. Olha a honra aí, amados. Digno de honra é o leito sem pecado. O que vem ser a isso amados, é a cama de intimidade mesmo. Como é que vai haver uma união íntima ali, não tendo honra um para com o outro, existindo o pecado ali entre os dois, o pecado do adultério? Que honra há nisso, nesse casal, nesta família? O pecado da pornografia, que honra há nisso? Não pode haver pecado, amados. A palavra do Senhor diz que a sua igreja, ela foi lavada. A sua igreja está vestida com vestes branquíssimas. E onde há pecado, onde não há honra, as roupas certamente estão sujas. A boa notícia é que somente o pecado contra o Espírito Santo é que não pode ser perdoado. Portanto, se há pecado, coloque diante do Senhor, arrependa-se, limpe suas vestes. A mentira, muitas vezes entranhada dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Em Efésios 5, 22, isso é para a esposa. E eu tenho aqui a tradução King James, que diz:
Efésios 5, 22, fala o seguinte, ó, esposas, cada uma de vós, na King James, é um pouquinho diferente, que diz assim, ó, cada uma de vós, esposas, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Respeitai, honrai ao seu marido. Para os maridos, Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou sua igreja e sacrificou-se por ela. Foi pouco o amor de Cristo para com sua igreja, a ponto de se entregar por ela, a sua igreja, a noiva de Cristo. Ele se entregou por ela. Nós, maridos, estamos aptos a fazer isso pelas nossas esposas? Nos entregarmos por ela? Ah, mas Cristo foi Cristo. Não. Vou ler de novo. Maridos, cada um de vós, amai vossa esposa assim como Cristo amou. Assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Não é mais que nem menos, não é mais nem menos, é isso mesmo que está escrito, queridos. Temos honrado-a a ponto de entregarmos as nossas vidas por ela, como temos tratado como sacerdotes, como maridos, nossas esposas, e vice-versa, esposa. Como você tem tratado, tem respeitado seu marido, tem sido uma auxiliadora. Filho, honra teu pai e a tua mãe. Mandamento com promessa. Para que tudo vá bem na sua vida e que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Ah, mas agora eu já casei, tenho a minha própria família. Não. Se o seu pai está vivo, você continua sendo filho. Sabia? Sabia? É profundo isso, né? Você tem uma família, mas seu pai está vivo ainda. Você continua sendo filho e precisa honrá-lo. Precisa cuidar dele, sim, mesmo que ele esteja doente, numa cadeira de roda. Ah, mas meu pai foi um tirano, foi isso, foi aquele outro. Deus nos dá essa possibilidade de não honrá-lo se ele não foi um pai amável. Não. Ele só diz que nós precisamos honrá-lo, independente da condição de vida que ele te deu, da educação que ele te deu, dos bons tratos ou maus tratos que ele te deu. Precisa honrar. Precisamos honrá-los. A honra para com o filho é sim dar limites, é sim exortá-los, é sim ensiná-los, é sim muitas vezes, se necessário for, uma varinha. Se nós não fazemos isso, nós estamos desonrando os nossos filhos. Sabia disso? Ah, mas por quê? Porque ele nunca recebeu um não dentro da nossa casa, vai receber um não lá fora no mundo e não vai saber lidar com isso. Ele não vai saber lidar com os nãos da vida. E quem foi o responsável por isso, amado? Foi o papai e foi a mamãe que não educou ele com os limites, que não ensinou ele como são as coisas lá fora, que precisa rejeitar a maioria das coisas
que são oferecidas lá fora. A prof ali da escolinha não é responsável por educar os nossos filhos, queridos. Eles não são responsáveis pela educação dos nossos filhos. Delimite, ensine-o dentro da nossa casa. Vamos ensiná-los. Vamos ensiná-los. Eles vão agradecer. Hoje eles vão achar ruim, né? Pelos nãos que vão receber. Ah, pai, posso ir lá? Não, filho. Ui, mas é só não. Quando preciso, é. Quando preciso for, é só não mesmo. Nós primeiramente precisamos agradar a Deus. Não aos filhos, não às vontades. Eu e você fomos colocados dentro do lar, papai e mamãe, como chefes da família. É para suprir as necessidades da prole, suprir as necessidades dos filhos, suprir as necessidades dentro do lar, não fazer as vontades, os caprichos dos nossos filhos. E lá na frente ainda receber também, o pai nunca me ensinou, também a mãe nunca me ensinou, nunca me disse nada a respeito disso. Honra aos irmãos. Romanos 12:10. Amai-vos entre nós, irmãos amados, entre nós e o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. O egoísmo não tem vez na vida de um cristão. Se nós precisamos, como diz aqui, preferindo dar a honra às outras pessoas primeiro, antes de nós. Em Filipenses 2:3 diz que nós devemos considerar o nosso próximo, o nosso irmão, superiores a nós mesmos. Mais importantes do que nós mesmos é o nosso irmão. E nós estamos na igreja. Nós servimos a Deus, amém? E é servir mesmo, amados. Servir ao próximo, servir aos outros, servir ao irmão. O servir a Deus não é simplesmente uma frase, mas é servir mesmo, é ser servo, estar aqui para servir, em que posso ser útil, em que posso te ajudar. Honrar as nossas lideranças e autoridades. Especialmente nós como cristãos, os holofotes, amados, do mundo, estão voltados para nós. E nós temos visto aí nas últimas semanas os áudios a respeito de honra, e também está no livro de John Bevere, uma situação ali de que ele estava numa das suas viagens no avião, estava sentado um homem do lado dele, e ele, como de costume, começou a conversar e falar, e aí caíram, começou a falar do evangelho. O homem descobriu que ele era crente e virou para o outro lado, não quis mais saber dele, sentiu aquela repulsa de crente. Mas por quê, amados?
Nós somos culpados disso. Aí trouxe ele de volta e reiniciaram ali a conversa. Ele foi descobrir, resumindo, que ele teve uma funcionária cristã que lesou ele. Que roubava o tempo em que ela era paga para trabalhar. As horas que ela estava sendo paga ali, recebendo salário para trabalhar, ela usava para ficar de papo com, se não me engano, o irmão, no exterior. Guarda isso. Então gastava ali horas e horas durante o mês de papo, durante a sua jornada de trabalho, conversando com o seu irmão. E o patrão, logicamente, descobriu, mandou embora, né? Aí, parece que Deus não me ama. E, para sua surpresa, ainda ficou uma conta de todo tamanho ainda para ele pagar dessas ligações. Né? Então, amados, isso não é honra. E a palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos, né, seja também no trabalho, que façamos como para Deus. Mas o meu patrão não reconhece, é isso e aquilo. Não. Devemos fazer como que para Deus. Se o nosso patrão não reconhece, alguém vai ver. Com certeza, o nosso Deus está vendo. Como patrões também temos sido justos para com os nossos funcionários, queridos. Como temos agido para com os nossos funcionários, para com nossos empregados. As nossas autoridades, temos honrado-as, porque a palavra de Deus diz que nenhuma autoridade foi posta sem que tenha o crivo do Senhor. Então está lá porque Ele permitiu, está lá porque Ele colocou. Então devemos honrá-las como tal. Os nossos líderes, queridos, de que forma temos agido? Temos emprestado os nossos ouvidos para alguém falar dele, né? Temos emprestado os nossos ouvidos para isso? Hebreus 13:7. Já estamos encerrando. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, e imitai-lhes a fé. Observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Todos nós, talvez até não aqui, mas em uma outra igreja, chegou, amados, como uma ovelha cheia de carrapicho, cheia de doença. Às vezes até com perdão da palavra, com vermes, carrapatos. Aí nós chegamos, somos instruídos, somos ensinados, e daqui a pouco, mas isso não presta mais, porque esse líder isso, esse líder aquilo. Amados, o líder está sobre a sua vida não é porque ele quis estar. Eu creio, sinceramente, que foi colocado por Deus sobre a sua vida, para cuidar de ti, para te orientar.
para caminhar contigo. Honra o teu líder. Honra o teu líder. Quer receber o sobrenatural de Deus? Honra aqueles lideranças espirituais que o Senhor colocou sobre a sua vida. E não é, vou então mais uma milha e vou ver como é que fica. Não. Ou anda ou não anda. A visão que o meu líder recebeu de Deus é a minha visão. Os sonhos que o meu líder recebeu de Deus passam a ser os meus sonhos. E eu vou caminhar com ele. E eu vou correr junto com ele. Porque você sabe que com o pastor Haroldo o cara tem que correr mesmo, porque tem uma energia, queridos. Mas eu digo para ele, pastor, se esse é o seu sonho, se esse é o projeto, estou junto. Muitas vezes sou tentado. Meu Deus, isso é demais para o ser humano. Mas nós servimos a Deus, né, amados? Nós servimos a Deus e para Deus não há impossíveis. E o nosso pastor sabe disso. Então, por isso eu digo para ele, pastor, os teus sonhos, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, tem colocado no meu também. Porque vamos caminhar juntos. Vamos atingir esse objetivo juntos. Quando inicialmente falou-se em comprar aqui, né, esse imóvel, meu Deus, isso é impossível. Aí saiu nós apresentamos uma outra avaliação. Enfim, os homens estão fazendo planos, mas eu creio, amados, eu creio que Deus, o Senhor, que sabe todas as coisas, e que sabe os propósitos da sua igreja, né, que tem sonhos para a sua igreja na face desta terra, nos dará este imóvel na nossa mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Então esteja junto, amados, não fique de coração dobre, um duplo coração, uma hora vai, outra hora não vai. Nós não podemos andar em dúvida. Mas que Deus coloque a certeza dessa caminhada no seu coração. Precisamos caminhar. Precisamos ter a certeza da palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra os seus. Então, vamos seguir em frente. Vamos caminhar juntos num exército compacto, ao qual o nosso general é Jesus. Ninguém fica de pé, amados. Todo mal cairá por terra. E nós vamos conquistar esta cidade para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em 2 Crônicas, já pode ir ficando de pé, querido. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas. No capítulo 20, versículo 20. Segundo Crônicas. Botei primeiro aqui.
Segundo Crônicas 20, o louvor. Obrigado. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas no Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Ouvi-me, povo de Blumenau, crê no Senhor Deus. Crê no Senhor Deus, na sua palavra e nas suas promessas. As suas promessas não serão frustradas na sua vida. Mas eu quero agora que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Tenha um tempo assim para trazer à sua memória onde nos faltou dar estas honras no decorrer da nossa vida, no nosso passado. É tempo de nos arrependermos e a partir de hoje escrevermos uma nova história com novas atitudes diante do Senhor, no meio da nossa família, entre nossos irmãos e para com os nossos líderes. É tempo de escrevermos uma nova história para a nossa vida. É tempo de pegar a chave, tomar a chave na mão da honra, para alcançarmos o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Coloco a minha vida diante de Ti e trago à memória, Senhor, o quanto eu Te desonrei. Vá colocando, amados. Se há algum erro, alguma falha, algum pecado em relação a isso, a desonra, vai colocando diante de Deus, vai descrevendo aquilo que você lembra, aquilo que o Espírito Santo vai trazendo à sua memória. Te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que dizem que desonrei a Ti. Peço perdão por todas as vezes que desonrei minha esposa, desonrei meu marido, com aquele ato de pornografia, com aquele ato de adultério. Perdão, Senhor, com aquele ato de mentira. Perdão, Senhor, na educação dos meus filhos. Me perdoa, Pai, que ao invés de Te agradar dizendo um não, eu quis agradar a Ele e permitir que Ele fizesse o que Ele fosse. Perdão, Papai, por aquela desonra que eu cometi contra as autoridades que o Senhor colocou sobre mim. A desonra que eu cometi contra meu irmão, contra o meu líder, contra a autoridade espiritual que o Senhor colocou sobre mim. Perdão, Papai. Eu me arrependo e coloco aos pés da cruz nesta noite aquilo que o Senhor tem trazido à minha lembrança,
eu coloco o cativo aos pés da cruz. E que uma nova história seja escrita da minha vida a partir de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E para encerrar, gostaria de dar oportunidade a você que não conheceu a Cristo, que não conheceu ainda a Cristo, ou que ainda não fez essa declaração pública